Antes da década de 80, não havia nenhum mecanismo de controle da implantação de novas atividades poluidoras no Brasil. Foi a partir de 1981, a Lei 6938, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, é que se começou a fazer o licenciamento ambiental de novas atividades que se implantam no Brasil. Antes disso, uma indústria poluidora poderia se implantar sem se avaliar os aspectos ambientais e se definir que aquela área é propícia ou não para a implantação daquele empreendimento. Ou mais do que isso, implantar sistemas que possam reduzir os impactos ambientais daquela atividade. O licenciamento ambiental, que era para ser um processo mais ágil, mais objetivo, indicando melhor as áreas onde as empresas iriam se implantar e os cuidados ambientais que essas empresas tomariam para que esses impactos fossem reduzidos, demora muito mais tempo do que o necessário. E isso tem trazido transtornos, principalmente no país em crise econômica, em crise política, que sofre com a atração de investimentos. Ter um licenciamento ambiental mais ágil, mais expedito. Esse é um grande desafio, né? Ter uma agilidade sem prejuízo, sem comprometimento dos resultados com o meio ambiente. Esse é um dos desafios da proposta que a ABEMA está construindo para ser apresentada ao CONAMA e ao Conselho Nacional do Meio Ambiente e ao Ministério do Meio Ambiente. Primeiro, nós superarmos a ideia de que qualidade ambiental se ganha única e exclusivamente com o licenciamento ambiental ou única e exclusivamente com os instrumentos de controle ambiental. A qualidade ambiental, ela passa por um licenciamento bem feito, passa por fiscalização bem feita, passa por monitoramento, e o sistema de monitoramento nunca foi estruturado nesse país, ele nunca foi integrado, passa pela construção e instituição dos instrumentos de planejamento territorial, zoneamento ecológico e econômico, mapeamento de cobertura florestal, plano de bacia hidrográfica, inventário de áreas prioritárias para conservação, inventário de espécies ameaçadas e outros instrumentos de planejamento territorial, e passa também pelos instrumentos de qualidade. Nós temos que entrar para uma discussão, complementar uma nova resolução sobre licenciamento ambiental que estabeleça os padrões de qualidade em relação a emissões atmosféricas, em relação à água, em relação a solo, em relação ao ambiente urbano, em relação à biodiversidade, enfim. Porque o referencial para uma tomada de decisão em relação, por exemplo, a um licenciamento, passa também por uma referência de qualidade. Onde é que estão esses padrões? Então, é chegado um momento de nos voltarmos para a Lei 6938 de 1981, que estabelece esses instrumentos todos e implementá-los de forma integral. E não ficarmos insistindo permanentemente num único instrumento que é importante, que faz parte da história do desenvolvimento da política de meio ambiente do país, mas que ele não é suficiente para garantir qualidade ambiental do desenvolvimento do país. 30 anos atrás, a gente tinha muito pouco conhecimento do meio ambiente dos estados, né? E do próprio país, né? Muitos relatórios, muitos estudos de impacto, muitos trabalhos de zoneamento foram elaborados e hoje já se tem um nível de conhecimento ambiental, inclusive com os mapeamentos por imagens, né? Muito maior, que possibilita que os estados e municípios tenham uma atuação mais efetiva. O que precisa é organizar essa informação. Na verdade, quando nós tivemos a 6938 em 1981, e a 01 do CONAMA, e mesmo a resolução 237, nós não tínhamos à disposição dos órgãos de meio ambiente e dos órgãos de gestão do país uma série de ferramentas tecnológicas. À época, na década de 80, do século passado, pensar em cobertura de imagem de satélite do Brasil todo era uma coisa quase de internar. Hoje, nós temos um sistema de comunicação, de uma rede de comunicação através da internet, nós temos sistemas de mapeamento por imagens de satélite. O que nós precisamos é sobrepor
de forma georreferenciado, esse conjunto de informações que tem a partir dos estudos de planejamento territorial, a partir de estudos específicos para termos um ordenamento do território, Sim. como um referencial para a tomada de decisão. Sim. Reduzir o volume de papel, né? Talvez do licenciamento ambiental, tendo ele como menos burocrático, mais expedito e talvez alguns defendem mais autodeclaratório. Eu entendo que nós vamos ter que estabelecer um corte do tipo de atividades, porte potencial que precisa ser licenciado. Eu acho que nós licenciamos, ou temos a pretensão de licenciar tudo. Nós temos um Estado que na sua concepção e na sua formação, ele é um Estado que acha que dá conta de tomar conta de tudo. Ele é um Estado se considera onipresente e, na verdade, a gente sabe que não há possibilidade disso. Nós precisamos, sim, desenvolvermos mecanismos onde se parte do princípio de que as pessoas são cidadãs. E como cidadãs, elas falam a verdade. Então, sim, para muitas e muitas atividades que hoje precisam passar por um processo formal de licenciamento, pode ser estabelecido o cadastro, pode ser estabelecido o procedimento declaratório. Alguns estados já adotaram isso para tornar esse processo mais racional, mais ágil, e isso não quer dizer que nós tenhamos um processo com menos qualidade, porque esse é um outro mito que a gente precisa destruir. A simplificação de processos não significa menos qualidade. A simplificação de processos significa a disponibilização para toda a sociedade para entender o que se pede e para que ela responda àquilo que a norma técnica, que a legislação, que os padrões de qualidade estabelecidos determinam como necessários para a gestão ambiental. Ou seja, como o senhor mesmo diz, há 30 anos atrás, nós não tínhamos essas ferramentas todas que a gente acabava pedindo, exigindo, né, do empresário para que fizesse esses estudos primários, porque não havia os dados de pesquisas pretéritas. É isso, eu entendo que nós estamos vivendo um processo um pouco diferenciado, porque o Estado hoje detém muitas dessas informações. Eu entendo que os estudos ambientais, eles devem focar naquelas informações que não estão disponíveis e que são complementares, e muito mais focar em menos diagnóstico e em mais estudos em relação aos impactos associados à atividade. Quer dizer, nós já conhecemos, de uma forma geral, a gente conhece o que tem na biodiversidade. O que nós precisamos agora é saber, quando autorizamos o funcionamento de um empreendimento ou de uma atividade ou de um conjunto de empreendimentos ou atividades, quais são os impactos associados a esse ambiente que nós conhecemos. E o estudo hoje ambiental, infelizmente, ele foca muito mais em diagnóstico, e que é repetição de um estudo do outro, e aí 70%, 80%, até 90%, cópia integral muitas vezes, e ele foca muito pouco na relação de causa e efeito. Qual é o impacto que determinado tipo de atividade, que determinada emissão atmosférica, que determinado lançamento de efluente num corpo hídrico, que determinado tipo de prática agrícola pode causar no ambiente. E é isso que a gente precisa efetivamente alterar. Certo. Há 30 anos atrás, nós estamos comemorando os 30 anos da ABEMA, a situação ambiental, inclusive o conhecimento, né, do nosso ambiente, dos nossos ecossistemas, era infinitamente inferior ao que se conhece hoje. Portanto, o nível de exigência, até para os projetos de empresas, eram maiores na fase de estudos, né? O que você acha que tecnicamente pode ser feito para o licenciamento ambiental? Há muitos que defendem o sistema autodeclaratório e se trabalhar mais na fiscalização, na ida ao campo. Eu acho que esse é o ponto principal. O sistema de gestão ambiental brasileiro ele é muito focado na burocracia do licenciamento ambiental. Então, o primeiro desafio, como nós já comentamos, é fazer essa desburocratização, agilizar o processo e colocar tecnologia. O sistema de fiscalização até hoje é uma fiscalização romântica, é uma fiscalização que ocorre respondendo demanda de denúncias da sociedade, ou através de uma demanda do próprio Ministério Público, ou através daquelas fiscalizações que se fazem a cada 2 ou 3 anos para renovação de licença. É preciso mudar completamente esse conceito, é utilizar os modernos instrumentos de sistema geográfico de informações, colocar todas as informações numa bacia hidrográfica de uma forma conjunta, associar
as questões de uso do solo, de cobertura florestal com qualidade de água. E esse processo de fiscalização tem que ser sistêmico, ele tem que ocorrer a cada 6 meses, a cada ano, passando por todos os processos da bacia hidrográfica. Hoje não tem mais sentido um técnico ter que ir até uma propriedade rural para verificar se há ou não existência de mata ciliar ou se algum determinado remanescente florestal foi cortado sem licenciamento. Hoje, a perspectiva de fazer esse monitoramento via satélite é absolutamente factível. Todos os órgãos já têm capacitação para fazer isso, então essa fiscalização ela tem que ser dirigida. Você tem que chegar na região e já focado exatamente naqueles que não cumpriram a lei, porque é muito importante que aqueles que descumprem a lei tenham certeza absoluta que vão ser punidos por isso. Eu acho que na medida em que sejamos capazes de melhorar a fiscalização através desse processo técnico, temos muito avanço para poder dar no sistema de gestão ambiental brasileiro. Os órgãos públicos de meio ambiente não estão tendo devido respaldo em termos de desenvolvimento técnico. Então, o arcabouço, né, de informações que deveriam ter, os técnicos qualificados, né, que deveriam ter para fazer frente a esse nosso novo momento, ainda não existe a contrapartida do conhecimento por parte dos técnicos dos órgãos ambientais. E se tem, são poucos técnicos que detêm esse conhecimento. Então, isso tem dificultado muito. Passaram a ser leitores das normas e da legislação, né? Exatamente, diferente daquele período em que nós fazíamos as normas, então nós tínhamos o conhecimento profundo do que estava sendo pedido e pedimos aquilo que era necessário para o licenciamento. Hoje as coisas são pedidas, mas sequer são examinadas, é cópia em cima de cópia, né? Não tem trabalhos, não tem histórico em muitos dos organismos ambientais. Então isso aqui dificulta muito e com isso o que ocorre? Ocorre a dificuldade dos órgãos ambientais de darem uma licença, porque a dúvida persiste. Diferente daquele período, quando se dava uma licença, ela podia ser discutida em qualquer fórum, e eu, quando lembrei dos ecologistas, como Lutzenberger e toda aquela gama de uma ecologia contundente, mas realmente necessária, eles eram a fiscalização maior. Né? Se passasse por eles o crivo, né, o questionamento, né, então estava realmente o sacramentado. Agora, hoje, o que ocorre? A maioria dos projetos, né, os órgãos ambientais ficam na discussão pedindo o amparo ao Ministério Público para ver se libera ou não libera qualquer empreendimento. Ficam com medo, porque como não têm conhecimento, eles ficam com medo de efetuar o licenciamento, porque poderiam ser questionados pelo próprio Ministério Público. Eu acho que está havendo uma inversão. Há um temor muito grande pela ação do Ministério Público sobre o técnico ambiental. Exatamente. Por que isso? Porque o técnico, ele não tem o conhecimento daquilo que está sendo exigido. Se ele tivesse a certeza, não teria qualquer problema com relação ao questionamento do Ministério Público, que está ali para isso mesmo. Eu lembro, quando se fala em Ministério Público, que quando da Lei de Interesses Difusos, né, daquele período... Antes da Constituição ainda, né? Exatamente, antes de 88, né, saiu a Lei de Interesses Difusos para que justamente a questão ambiental começasse a ser também trabalhada na justiça e pelos promotores. E foram os promotores que colaboraram, né, os promotores do Brasil inteiro, com aquele instrumento legal. Mas eu lembro da necessidade dos dirigentes de órgão ambiental fazerem uma motivação junto ao Ministério Público para que começassem, né, a se envolver com essas questões. Hoje, ao contrário, né, hoje eles que ficam ali pressionando os órgãos ambientais para que hajam. Então, há uma inversão muito grande de valores. E aí é elogiável, né, o que a BEMA está fazendo hoje, tentando rediscutir aquelas resoluções que nós fizemos ainda
por exemplo, a 0186, tu tivesse participação, eu tive, e outros dirigentes tiveram, o estudo de impacto ambiental. Você citou um fato muito importante, que foi a 0186 do CONAMA, que foi instituída em 1986, né? E a partir daí, a análise ambiental colocou as questões socioeconômicas, ela deu uma amplitude maior à análise, né? Nós tínhamos uma escola de avaliação de projetos ambientais que era muito mais voltado para o controle de efluentes, controle das emissões atmosféricas e controle dos resíduos sólidos e a poluição do solo. A partir do momento que foi criado o estudo de impacto ambiental, a 6938, se criou as equipes multidisciplinares entre o economista, entre o sociólogo, entre uma série de outras profissionais. Isso, se por um lado abriu o leque da avaliação de impacto ambiental, eu acho que também criou uma dificuldade maior na gestão dessas equipes e na exigência de grandes quantidades de papel. Aquele processo apenas de saber o nível de poluição que estava sendo gerado, mas nós não discutimos o efeito daquilo na saúde, nós não discutimos o efeito daquilo na economia e que hoje, né, a partir hoje não, desde 86, quando foi criado esse instrumento legal, passamos a ter essa análise mais profunda. Agora, o que é necessário, e aí você tem razão, Almir, é que a metodologia, porque é necessário que tenha participação de sociólogos, economistas, quer dizer, não apenas o meio físico-biótico, mas o socioeconômico também. Para grandes impactos. Né? Para grandes impactos. Né? Mas é necessário aí que se tenha claramente o que deve ser solicitado. Há necessidade de haver uma norma estabelecendo esses critérios. Cada estado, cada técnico, cada município pede algum tipo de estudo que muitas vezes não tem nada a ver, é apenas que um técnico, né, que foi levado, muitas das vezes, eu sei disso, né, que algum estudante, né, de algum curso da universidade, em tese de mestrado, começa a solicitar até para concluir a sua tese, né, alguns trabalhos que venham colaborar. Então, nós temos que mudar esse enfoque, temos que levar com toda a clarividência o que deve ser solicitado. Os licenciamentos ambientais serem um pouco mais expeditos, objetivos. E não cópia sobre cópia, né? Porque é uma papelada. Eu, quando dirigia o órgão ambiental lá de Santa Catarina, às vezes os técnicos faziam alguma solicitação e eu perguntava, vem cá, tu está sabendo por que está sendo solicitado isso? Ah, não, porque pediram. Eu digo, não, para um pouquinho. Tu tem que saber exatamente o que tu estás pedindo. E se tu tens condições de analisar. Se não tem, o que adianta pedir? Né? Então, muitas vezes, as solicitações são feitas simplesmente para serem feitas. Né? Fica lá armazenado, sequer são examinados. Não tem efeito prático nenhum. Efeito prático nenhum. O estudo de impacto ambiental é um instrumento que tem que ser exigido para grandes empreendimentos. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu estive na Agência Ambiental Americana, pela primeira ou segunda vez, eles só exigiam para grandes empreendimentos o estudo de impacto ambiental. Eles exigiam há muito tempo antes que o Brasil, mas para grandes empreendimentos. Mas a sociedade não está satisfeita com o licenciamento ambiental. Seja os empreendedores, sejam pessoas do próprio governo, seja sociedade civil, porque se exigem coisas desnecessárias que não vão repercutir numa qualidade ambiental, que é o que se proporia com licenciamento ambiental. Então, para mim, é uma satisfação enorme estar, depois de 4 anos, 5 anos, novamente na ABEMA, que está puxando a discussão desse tema. Está pegando resoluções do CONAMA, que trata do licenciamento, de 20 anos atrás, 15 anos atrás, e tentando mudar isso, fazer com que seja mais próximo à nossa realidade do que até então está sendo. E são 30 anos que esse órgão tem, que essa ABEMA, essa instituição, que
com a força de todos os estados aqui juntos, que nós estamos vendo nesse momento, talvez a gente consiga realmente melhorar e usar o licenciamento para o bem de toda a sociedade e da onde vivemos, né? E não seja simplesmente um procedimento, um rito obrigatório de ser cumprido, porque você, senão, não tem a licença. Então, eu acho importante, eu acho que já estamos atrasados nessa discussão e eu me sinto feliz e honrada de ter feito parte desta equipe do Brasil que trata das questões ambientais, reunindo a força de todos os estados. E o Espírito Santo tem sido bem representado por pessoas como o próprio Almir e por outras pessoas que têm trabalhado a nível nacional para melhorar um pouquinho o nosso país. Nós evoluímos muito no avanço tecnológico, em métodos de análise, no geoprocessamento, uma série de outros mecanismos que são previstos na própria lei da 6938, né, a lei que criou a Política Nacional do Meio Ambiente, e que praticamente não estão sendo colocados em práticas de uma maneira eficiente. É verdade, como alguma palestrante aqui hoje colocou, que os estudos de impacto ambiental, que são o documento para ter licença ambiental, às vezes tem 1000 páginas, 1500 páginas, que as pessoas não leem nem analisam, e tendo algumas tecnologias para serem trabalhadas, do que só analogicamente se fazer aqueles documentos. É como se o documento vale mais quanto mais pesado. Então, realmente, ainda não usamos tudo o que a lei permite ou nos induz a usar, por exemplo, como o zoneamento ecológico e econômico, que é um instrumento de planejamento, está proposta nessa nova legislação, que tenha um banco de dados regulado pelo próprio governo, que as pessoas, os empreendedores, ao fazerem os estudos, eles podem buscar nesse banco de dados alguns levantamentos que eles não precisam fazer de novo, não precisa que o estudo ambiental seja caríssimo. O tema do licenciamento é um tema cíclico e que acaba sendo tratado sempre que há crise. Mas, de fato, é preciso reconhecer que o tempo passou e a gente não fez as reformas estruturantes que o licenciamento deveria ter sofrido. Precisa mexer em coisas importantes do licenciamento e sair de um debate conservador. Eu vejo que nós não enfrentamos as reformas estruturantes do licenciamento e o debate sobre o licenciamento, em geral, tem um enfoque conservador por todos os setores, sejam eles o governo, o Ministério Público, as ONGs ou o setor industrial. É uma espécie de crítica que bate na superficialidade, uma crítica conservadora, que não consegue abrir um núcleo central de debate racional sobre as grandes questões que precisam efetivamente ser modificadas para dar racionalidade e mais efetividade ao licenciamento ambiental. É isso que precisa ser feito. No debate da abertura, né, foi colocado inclusive uma questão que parece que aterroriza os técnicos da área ambiental em todos os estados, que é a presença hoje mais efetiva, até ativa, do Ministério Público, cobrando determinadas ações do setor técnico dos órgãos ambientais. Eu não acho que essa seja a questão central. Eu acho que o Ministério Público cresce à medida em que há ausência de Estado. Na medida em que o licenciamento é um instrumento que não consegue se modernizar, em que você não consegue envolver os próprios técnicos executores do licenciamento no debate sobre a sua reforma, em que você não consegue sair desse escopo que é o escopo dos limites da legislação. O Ministério Público, ele sempre vai incidir no licenciamento ambiental em defesa da legislação. A nós, gestores, cabe pensar o seguinte: vamos zerar as normas. Se não tivesse norma nenhuma, como a gente deveria fazer para o licenciamento ser modernizado e ele ser mais efetivo? Depois desse debate, você avalia quais dessas reformas precisariam efetivamente ser objeto de uma mudança de legislação ou não. Eu, particularmente, acho que se poderia fazer uma grande reforma estruturante do licenciamento ambiental no Brasil no plano infralegal, sem precisar mexer com legislação no Congresso Nacional, que tem um momento muito desfavorável para fazer esse debate. Então, essa é uma responsabilidade nossa
E essa ideia de que o grande vilão é a interferência do Ministério Público e o medo que os técnicos têm para tomar decisão, escamoteia a centralidade do debate, que há a necessidade de promover uma avaliação profunda sobre a efetividade dos mecanismos do atual licenciamento ambiental e o que precisaria ser mudado nele. E a partir dessa definição tem que se enfrentar a mudança das normas e o debate e o diálogo com o Ministério Público. Outra vertente de críticas do licenciamento ambiental é que virou um grande cartório com excesso de regulamentação, com excesso de papéis e, na prática, as equipes que fazem a avaliação desses licenciamentos não podem ir a campo certificar-se da eficácia das medidas e das licenças expedidas. O problema do licenciamento não é o tempo de tramitação, é o tempo de fila. Você tem, digamos, se um processo de licenciamento, um estudo ambiental, fica 100 dias no órgão ambiental, ele fica 95 dias sem ninguém mexer nele e 5 dias sendo analisado. E mesmo dentro dos órgãos ambientais, você tem hoje uma avaliação fragmentada. O estudo chega, é um estudo que, em geral, tem muito diagnóstico e pouca conclusão. As matrizes de impacto são muito fracas, né? E quando o estudo chega, o coordenador desse estudo fragmenta a avaliação desse estudo pelos diferentes especialistas e depois, no final, é feita uma colagem dessas avaliações setorizadas e não é feito dentro dos órgãos ambientais uma avaliação de grupo multidisciplinar, efetivamente multidisciplinar, de avaliação sinérgica desses impactos. Isso acaba ficando só com um coordenador e, portanto, as conclusões, em geral, elas levam a um escopo de exigências, de condicionantes, que é praticamente um padrão. Então, todo esse caminho de você produzir um estudo de impacto ambiental de um volume enorme, com muito diagnóstico e pouca matriz de impacto, ele dialoga também com baixíssima integração multissetorial dentro dos órgãos para fazer uma avaliação sistêmica do estudo e produzir um rol de condicionantes que tenham efetividade e que não sejam uma cópia da condicionante do estudo da licença anterior. O licenciamento ainda continua sendo uma ferramenta que exige muito papel, muitas informações que não são, na prática, utilizadas na tomada de decisão para o licenciamento ou não de uma atividade potencialmente poluidora. Concordo completamente, porque com todo esse instrumental já poderíamos ter avançado não só na agilidade, mas na qualidade dos dados, não é? Hoje temos banco de dados, não precisamos estar repetindo, fazendo um retrabalho que os estados, em algum momento, já fizeram antes que outro, não é? Então, uma das coisas da ABEMA, eu acho que o licenciamento provocou em várias situações, foi trazer as experiências de um estado, exatamente nessa dimensão que você falou, para os estados que ainda não estavam bem aparelhados. Mas, de qualquer forma, acho que já poderíamos ter avançado muito mais. E precisamos, sim, eu acho que... Tomar uma decisão. Tomar a decisão. O licenciamento ambiental, ele precisa ser modernizado. Ele já está tem 30 anos, entende? As leis foram se multiplicando e o licenciamento ambiental, como foi dito aqui hoje, entende? Ele é só um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Mas, de repente, ele ficou sendo o único instrumento efetivamente utilizado. Então, hoje ele é sobrecarregado, entende? O licenciamento é sobrecarregado com tantos aspectos que não podem ser resolvidos no âmbito do licenciamento. Mas como nós não desenvolvemos adequadamente, devidamente, os demais instrumentos, zoneamento, os padrões de qualidade ambiental e, inclusive, instrumentos ligados à avaliação ambiental estratégica, por exemplo, a tomada de decisão do que tem que ser feito, dos programas, projetos de governo, ela tem que ser tomada fora do licenciamento. Planejamento estratégico. Então, esses instrumentos de planejamento precisam ser melhorados, ampliados e implementados no país para que fique para o licenciamento aquilo que é a sua função, não é? Que é licenciar empreendimentos, pontualmente minimizando o impacto ambiental, quando for o caso, e efetivamente fazendo a fiscalização dos empreendimentos no sentido de garantir qualidade ambiental para o país.
que essa é a razão de ser do licenciamento. Então, nós temos sempre muito o que fazer e eu acho que estamos num caminho bom. Nós temos que resgatar os instrumentos de planejamento para, junto com uma revisão, uma modernização do licenciamento, que hoje está realmente muito moroso em função de todo esse processo, né? Então, nós precisamos de rever para, juntamente com os outros instrumentos, a gente poder apoiar, ajudar o desenvolvimento sustentável desse país. Coragem de tocar em um assunto que ficou um pouco maldito nos últimos tempos. Parece que é proibido falar em licenciamento ambiental, né, e discuti-lo como se isso fosse, de certa forma, maldito. Na verdade, falar mal do licenciamento ambiental virou esporte nacional, né? Depois do futebol e do boteco, todo mundo critica e é como se fosse um grande consenso nacional que o licenciamento não funciona, é um dos grandes responsáveis por esse atraso, né, do nosso país. E isso realmente machuca e dói quem trabalha com a área ambiental, quem trabalha com licenciamento ambiental. Falo por experiência própria, né? Tive 12 anos de licenciamento ambiental federal antes de me juntar à conservação internacional, então eu senti isso na pele durante algum tempo, né? No licenciamento você nunca está agradando todo mundo, né? Quem te olha de fora vê você como um ecochato, aquele cara que está bloqueando o progresso, né? E quem está do lado de cá te vê como aquele cara que está lidando com aquela agenda ruim, né, do desenvolvimento, dos empreendedores. Então, você nunca está agradando todo mundo. De toda forma, não quer dizer que o licenciamento não tenha problemas e dificuldades, e que a gente não precise encará-los de forma serena e madura. Muito pelo contrário. Existem questões estruturais que vão desde do nível mais macroestratégico, né, problemas com planejamento setorial, né, planejamento econômico do país, até questões mais ligadas ao dia a dia do órgão ambiental, o que eles chamam de fábrica, né, do órgão ambiental. Então, é claro que temos problemas nas mais diversas dimensões e, de fato, existem experiências e práticas isoladas, bem-sucedidas, mas é difícil hoje você pensar aonde que está a boa prática no licenciamento ambiental, né? Onde é que a gente pode apontar e dizer, ali funciona? Ali funciona como era para funcionar, né? Tenho certeza que todos vocês aqui na sala, a gente tem reunido certamente boa parte da inteligência nacional sobre o tema, e tenho certeza que todos vocês têm exemplos. Isso funciona bem aqui, isso funciona bem ali, mas, de fato, um pacote inteiro funcionar é muito difícil. E aí, de novo, voltando com a minha experiência pessoal, não é exclusividade nossa aqui no Brasil, né? Eu tenho um envolvimento até acadêmico com o tema, então eu sou, enfim, fundador da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto e tenho me feito presente nos diferentes fóruns internacionais. Eu sempre vou para esses congressos com essa visão. Onde é que está funcionando? Onde é que o licenciamento ambiental funciona? E eu sempre volto com essa percepção de que não existe. Na verdade, todos os países, podem ser os nórdicos, podem ser os norte-americanos, têm questões. Porque o licenciamento, ele lida com aquela dicotomia falsa em muitos aspectos, mas aquela velha dicotomia de desenvolvimento e conservação, né? Então, sempre tem atrito e não existe esse pacote pronto que você pode trazer e aplicar e funciona. Todo mundo está buscando funcionar. Mas o que eu trago, enquanto elementos de boas práticas, e que eu acho que devem guiar a nossa busca por essa nova, enfim, regulamentação, são 3 elementos bem breves. O primeiro, eu diria que é transparência radical. Radicalizar na transparência do processo de licenciamento é fundamental. Não há razão para hesitar nesse quesito. Através da transparência absoluta do processo de licenciamento é que você vai combater, por exemplo, a má qualidade de estudos ambientais, as deficiências técnicas de analistas e técnicos dos órgãos ambientais, é que você vai permitir um melhor escrutínio público desse procedimento. Então, a transparência devia ser um valor realmente central no processo de licenciamento. E mais, a transparência, será capaz de permitir que a gente diferencie muito bem
o componente técnico do licenciamento do componente político. Ou seja, está mais do que na hora da gente admitir que existem essas duas dimensões e que elas são legítimas. O problema é quando elas não estão diferenciadas. E você trata um processo na instância técnica como político e vice-versa. Reveste uma decisão política de um ar técnico, quando, na verdade, não há problema. Você poderia diferenciar os dois muito claramente. Então, transparência seria o primeiro elemento. O segundo elemento, tecnologia. Avançou demais, a gente não tem por que estar fazendo licenciamento analógico hoje em dia. Né? E aí eu não falo só em tramitação digital de documentos, PDF para lá e PDF para cá. Isso é o mínimo, é o básico. A gente deveria estar falando em análise digital mesmo, análise ambiental digital. Né? Os sistemas, a capacidade de processamento de informação, a capacidade do sensoriamento remoto avançou de tal forma que não há razão para você ficar juntando, né, toneladas e toneladas de papel hoje em dia para tomar decisão. Né? E, enfim, diversas também inovações e boas práticas vêm sendo desenvolvidas. E o terceiro, que na verdade dialoga com esses dois, eu diria que é a inteligência do processo. Né? E a inteligência do processo no sentido mais amplo. O problema, na minha visão, não é o licenciamento ambiental demorar 1 ano e meio, demorar 2 anos para acontecer. O problema é você demorar 1 ano e meio, 2 anos analisando o processo e tomar uma decisão na última semana com o mesmo grau de incerteza que você tinha quando começou. Ou seja, o licenciamento ele demora esse tempo todo e você não incrementa, não melhora a sua capacidade de tomar decisão. E aí, de fato, é um grande desperdício de tempo, dinheiro e recursos para todo mundo. Né? Então, é necessário colocar mais inteligência no processo, dosando a complexidade dos ritos, ou seja, não adianta você fazer um rito extremamente complexo, é um desperdício fazer um rito extremamente complexo para uma atividade de baixíssimo potencial e vice-versa. Então, primeira coisa, alinhar a complexidade do rito com o impacto da tipologia. Superar essa abordagem enciclopédica. Até hoje você tem, né, as consultorias ambientais aí que vendem, parece que vendem o estudo ambiental pelo peso. Né? Então, não faz sentido, não há empreendimento de maior impacto que você vai precisar de 14, 15 mil páginas. Não existe, isso é um problema de definição do escopo, é um problema de foco do estudo. Ninguém toma decisão com 15 mil páginas, não é isso? E certamente cabe aí trazer inteligência para o processo. E ainda botar a inteligência na velocidade de tomada de decisão. Tomar decisões óbvias rápido, para que você possa se dedicar ao acompanhamento pós-licença. Né? E aí você passa 1 ano e meio, 2 anos para tomar uma decisão ligeiramente melhor do que você poderia ter tomado em 6 meses e você consome todo aquele tempo, aquele recurso que você poderia estar colocando no acompanhamento pós-licença, que é, digamos, o filé, é o que interessa, no fim das contas, para o desempenho ambiental. Né? E aí a gente chega nesse momento, né, 18 anos de resolução CONAMA 237, né? A maioridade antes da redução. Né? E, enfim, acho que todos estão aqui vislumbrando essa grande oportunidade de fazer a diferença, de influenciar nesse processo, ou seja, de gerar uma nova geração de regras para esse licenciamento ambiental. E é fundamental que essas mentes aqui sejam as mentes que conduzam esse processo, que façam esse processo, porque se não fizermos, haverá quem faça. E já vimos isso acontecer na história recente, né, na arena ambiental nesse país. Mas, para finalizar, eu vejo 2 condições fundamentais para esse processo ser bem-sucedido. E eu vejo elas duas presentes. A primeira é liderança. Né? Um processo como esse é um processo complexo e ele precisa de liderança. E eu não vejo essa liderança em melhores mãos do que sendo liderado pela ABEMA com o apoio objetivo do Ministério. E o segundo é o diálogo. E aí eu fico muito feliz de ter sido convidado aqui como representante do terceiro setor para acompanhar esse processo. Enfim, espero que eu possa ajudar a dinamizar, enfim, as organizações da sociedade civil para contribuir com esse processo. Né? Eu vejo não só as ONGs, mas também a academia como sendo um outro participante importante desse debate. Né? Eu, enfim, dentro da diretoria da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto, posso fazer o esforço também de trazer essa expertise e esse pessoal da academia, pessoas que pensam o processo de avaliação de impacto, enfim, para o debate. E eu acho que tem um outro agente que é fundamental em algum momento entrar, que é o Ministério Público. Qualquer que seja a inovação que se traga para o processo de licenciamento, o Ministério Público tem que ser trazido para junto, porque eles são fundamentais para a avaliação da segurança jurídica do processo de licenciamento. Né? É isso. Queria agradecer mais uma vez o convite e os votos para um excelente evento. Tenho certeza que teremos um excelente resultado. Muito obrigado. Esperamos que esse debate, essas discussões venham a enriquecer
o licenciamento ambiental no Brasil e possam tornar esse instrumento mais ágil, mais expedito e mais efetivo. As equipes de controle ambiental possam ir mais ao campo, conhecer melhor a realidade e garantir uma melhor eficácia ambiental dos empreendimentos instalados no Brasil.